Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Toxicologia em Debate. Aqui a gente está no canal da Sociedade Brasileira de Toxicologia, então essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Toxicologia para levar conhecimento e compartilhar o conhecimento com todo mundo. Então, e hoje a gente vai falar especificamente de um assunto que eu sou suspeita, né, porque me aquece o coração, falar sobre toxicologia in silico. Então, como que os modelos computacionais, a inteligência artificial, que está super na moda, consegue ajudar aí a gente nas nossas rotinas, nas nossas análises, sejam análises especificamente ou direcionadamente toxicológicas, ou eventualmente análises químicas, tudo que tem por trás das avaliações para que a gente consiga tomar uma decisão ou direcionar algum estudo para termos aí resultados, enfim, para que a gente possa trabalhar com todas essas informações depois, né? Então, hoje a gente vai bater um papo muito interessante com a professora Aline Bruni, lá de Ribeirão Preto, e também com a Nax Oliveira, que é um toxicologista que está lá em Leeds, na Inglaterra, e vai trocar um pouquinho com a gente sobre as experiências todas de vida dele, que apesar dele ser bem novo, ele já tem bastante vivência nesse assunto. E aí, para introduzir esses convidados maravilhosos aqui, eu vou falar um pouquinho do currículo deles. Então, a professora doutora Aline Thaís Bruni, ela possui bacharelado e mestrado em Química, doutorado em Ciências, possui pós-doutorado em Biofísica e Química Teórica, MBA em Planejamento e Gestão Ambiental. É uma pessoa muito diversa, gente. Tem um currículo assim que vai de A a Z. Ela é bacharel em Direito, com aprovação na OAB, e atualmente é professora doutora do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, né? E faz MBA como se não bastasse, ela ainda faz MBA em Data Science. Ela é uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses e ocupando o cargo de presidente dessa organização no biênio 2017-2019. Fez estágio em pesquisa no exterior na Texas Southern University em 2019 e tomei a liberdade, professora, de acrescentar aqui que a senhora também é uma colaboradora da startup CyPrediction, incubada no Supera Park, certo? Sim, eu tinha esquecido de colocar essa parte. Não, eu fui pesquisar e falei, não, isso aqui é importantíssimo no seu currículo. Então, tomei essa liberdade. Obrigada. E o Anax também, está aqui o doutor Anax, que é DART, eu preciso ressaltar isso, depois ele vai explicar para vocês o que é farmacêutico, doutor em toxicologia pela USP, aqui de São Paulo, diferente da professora, e com experiência em toxicologia mecanística e avaliação do risco de produtos farmacêuticos e produtos para a saúde. Ele trabalhou em várias empresas, dentre elas o Axé, a Kimberly-Clark, e hoje ele é diretor de ciências na Lasa Limited, que é uma empresa que desenvolve software de predição para auxiliar as mais diversas áreas do conhecimento. Eu vou mediar essas discussões riquíssimas aqui e vou dar uns pitacos, então vou me apresentar para vocês entenderem o porquê que eu vou dar uns pitacos aqui nessa nossa discussão. Então, porque eu sou farmacêutica, também sou doutora em toxicologia, faço parte da diretoria da SB Tox hoje, com muita honra, e tenho vários anos aí de experiência com o tema de impurezas farmacêuticas. Eu trabalhei no Axé como pesquisadora e especialista durante um tempo, e hoje sou fundadora e sócia da Spectra Consultoria, que continua atuando com impurezas, utilizando essas ferramentas em sílico para avaliação do risco dessas impurezas todas, que são muitas, inclusive. E também sou co-host do Pastelaria Podcast, que é um podcast oficial da Spectra. E conosco aqui, dando todo esse suporte, então, por trás de nós três aqui, sempre tem muitas pessoas trabalhando, gente. Então, a gente tem um grupo que ajuda muito a gente, que é o grupo do CJ Talks, e eu não poderia deixar também de agradecer a Larissa, que está aqui com a gente. A Larissa, ela é farmacêutica também, pela Universidade de Passo Fundo, é mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de toxicologia.
ela desenvolveu sua pesquisa em toxicologia, na área de toxicologia ocupacional e in vitro, com foco na imunotoxicidade de agrotóxicos. Possui mais de 15 publicações científicas na área de toxicologia e é membro do Comitê de Jovens Toxicologistas da SBTox, o CJTox. Membro também e conselheira fiscal da Latin American Association of Environmental Experimental and Nanomaterial Toxicology. Nossa, grande, né? Atualmente atua como consultora científica na área de toxicologia e determinação de limites de exposição baseados em saúde, tendo experiências em determinação de labs para IFAs e agentes de limpeza, bem como avaliação toxicológica de impurezas de medicamentos, ou seja, a Larissa trabalha quase com as mesmas coisas que eu. Então, eventualmente, se ela quiser dar um pitaco também, estamos todos aqui abertos. Então, dadas as devidas apresentações, agradeço imensamente o tempo de vocês. Agradeço essa participação e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem importante e que sirva aí para o futuro, acredito, da toxicologia, que é algo que a gente vem trabalhando bastante, mas passo a bola para você, professora, para a senhora, para você, vou falar você, tá bom? Vou me controlar. Isso. Tá bom. Então, se você quiser se apresentar e falar um pouquinho dessa experiência, da sua carreira, mas também já trazendo um pouquinho de como que esses métodos, que são os métodos em sílico, para quem não sabe, são métodos computacionais, simulações computacionais que a gente faz como um experimento mesmo, assim como a gente faz experimentos em vivo, experimentos in vitro, a gente faz experimentos em sílico, utilizando os computadores e todas as possibilidades de modelos e algoritmos que existem para encontrar alguma resposta, seja ela qual for. Então, se a senhora puder, olha, eu vou tentar. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente como é que esses métodos computacionais em sílico fazem parte da sua vida, acho que vai ser bem interessante. Tudo bem, a história é bem antiga, né? Bom, primeiro, antes de tudo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for assistir. Agradeço muito o convite, a Maria e a SBTox, né, pelo convite para participar, e é sempre um prazer, né, para a gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que com todo o desenvolvimento que a gente tem tido, não só computacional, mas também matemático, enfim, há dados, né, nós vivemos na era da informação, e como trabalhar com essa informação para poder gerar conhecimento na área de toxicologia. Então, muito obrigada e é um prazer aí participar. Sobre a minha experiência ou a minha história, né, dentro de métodos computacionais, eu posso dizer que começou lá na iniciação científica, né, na década de 90, onde eu até brinco com os meus alunos, né, eu fiz faculdade sem Google, sem internet, enfim, realmente era uma época bem diferente da época que a gente vive hoje, e eu tive a oportunidade, na iniciação científica, de começar a me envolver com métodos computacionais para prever propriedades químicas de uma forma geral, não só toxicológicas, né? Prever carga, principalmente estrutura, enfim, tem uma série de possibilidades que existem aí dentro do que a gente chama química teórica, química computacional, né? Quimioinformática, enfim, são termos que são interligados. E eu, apesar de ser química, eu sempre gostei muito mais da parte computacional do que, né, exatamente do laboratório em si, e foi o que você falou, né, Maria? São experimentos da mesma forma que você aprende a usar um cromatógrafo, um infravermelho, etc., a gente também aprende a fazer isso de maneira simulada e no computador. Depois, no mestrado e no doutorado, eu também tive a chance de trabalhar com métodos computacionais nas minhas duas, tanto na dissertação de mestrado, quanto na tese de doutorado, tá? No doutorado, mais especificamente, eu também aprendi a usar métodos de análise de dados, né, conhecidos como quimiometria, mas hoje já está mudando um pouco, como você falou, né, eles estão mais sendo chamados de inteligência artificial ou ciência de dados aí aplicados à química, e aí eu fazia uma coisa bem diferente, né, do que eu faço hoje, que
eu fui para a área de biofísica, né, para a parte de simulação de proteínas na época do pós-doutorado, né, para realmente saber estrutura, enfim, para determinar toda essa parte de proteínas. E também me envolvi com os modelos, né, de relação estrutura relação quantitativa estrutura atividade, que é o QUISAR, né, conhecido hoje como QUISAR. E só que aí eu fui fazer o tal do MBA em gestão ambiental, que eu sempre gostei muito da parte ambiental. E no MBA eu descobri que a disciplina que eu não entendia, até por ter uma formação totalmente voltada para exatas, eu não entendia a parte de direito, né? E isso me incentivou a fazer uma faculdade de direito, que eu decidi me matricular numa madrugada, assim, não vou fazer, né? E fui fazer. Quando eu falo que eu passei, que, né, foi aprovada no exame de ordem, porque eu falei que eu não podia morrer na praia, né? Eu tinha que ser aprovada, mesmo não advogando, não trabalhando na área, não pagando a OAB, mas eu tive a aprovação, né? Então, para mim, isso é uma vitória, porque é uma área totalmente diferente da química e que é fascinante também. E nesse meio termo, né, nesse meio tempo, na verdade, quando eu fazia o MBA e fazia faculdade de Direito depois, eu prestei o concurso na USP para Química Forense, né, para ser professora de Química Forense. E eu falo que eu acabei sendo mais aprovada no concurso por ter a parte de Direito, exatamente, do que realmente Química, né. E aí demorou um tempo para eu entender como que eu poderia utilizar os conhecimentos que eu tinha adquirido antes, né, até o pós-doutorado, na área forense. Na minha cabeça, na época, até por inexperiência, veio primeiro a parte de quimiometria, né, que eu poderia tratar dados da área forense, enfim. E aí, com o surgimento do que a gente chama, né, de novas substâncias psicoativas, que são drogas que elas ficam num vácuo legislativo, né, porque elas não têm a previsão das agências reguladoras e na lei, né, na proibição, muitas vezes, no começo pelo menos não tinha, porque muitas agências reguladoras, elas proibiam a droga ilícita, né, a substância considerada ilícita, por fórmula estrutural. E aí começaram a surgir substâncias que são modificações, né? Nesse caso, é uma parte delas, né? Das substâncias, novas substâncias psicoativas, são modificações estruturais das drogas originalmente proibidas, né? E que vão para o mercado consumidor sem nenhum tipo de avaliação. Então, elas não são nem remédios que você possa dizer, olha, houve uma falsificação de medicamento nessa mudança estrutural, e fogem também da fiscalização por não serem drogas previstas, né, dentro, por exemplo, pela Anvisa, dentro das agências reguladoras, como ilícitas. E isso é um problema mundial, né? Então, nesse ponto é legal, porque a gente sai, mesmo sendo direito super aplicado ao nosso país, você tem um problema, uma evolução desse problema que é mundial, e isso causa muitos problemas, eventualmente, para a saúde, porque nada se conhece dessas substâncias. Então, quando a gente fala em fármacos, você tem um desenvolvimento enorme, né, de testes em fármacos para que ele chegue ao consumidor com a maior segurança possível, na dosagem correta, sem as impurezas, tudo isso que você falou. E no caso das drogas, o caminho é inverso, elas já estão lá, não se sabe, não se tem conhecimento delas, das propriedades delas, elas são consumidas para ter, com a ideia errônea, na verdade, de que elas têm um efeito similar ao da droga ilícita e não são proibidas. Então, muitas vezes as pessoas, né, o fato de não ser proibidas, elas acabam consumindo essa substância com uma falsa sensação de segurança. E aí a gente tem um problema também relacionado à saúde pública, né, porque não se sabe nada sobre essas
substâncias. Elas são realmente um problema. E para estudar isso experimentalmente, você tem um esforço muito grande. Primeiro, porque você precisa, né, fazer um convênio aí com a polícia, que é quem apreende essas substâncias, então colocar isso a partir de apreensões. Tem que ter uma regulação também, né, para você trabalhar com essas drogas, o que dificulta muito os estudos experimentais. E aí, então, o computador surge como uma ferramenta fantástica para ajudar a gente a tomar decisão, né, sobre como essas drogas agem, não só no corpo, mas, enfim, quais são, numa apreensão, por exemplo, quais são os sinais decorrentes, né, um infravermelho, é possível simular, enfim, é possível você entender estruturalmente essas substâncias a partir de métodos computacionais, sem precisar ter a amostra física. Então, a minha linha de pesquisa a gente tem se voltado, né, para esse tipo de estudo, no caso, estudo de conjuntos de substâncias, então, anfetaminas, catinonas, canabinoides sintéticos, fentanis, enfim, a gente tem vários grupos que a gente estuda, e a gente estuda tanto, usa simulação computacional tanto para a parte de determinação estrutural, de propriedades estruturais e espectroscópicas, quanto de propriedades toxicológicas também, para dar uma resposta, né? Será que as agências regulatórias, por que essa é proibida e a outra não é? Deveriam todas ser proibidas? Por exemplo, a Anvisa proíbe todas as catinonas por classe estrutural, mas as anfetaminas são muito parecidas com elas, né? Tem várias anfetaminas homólogas, a diferença é só uma carbonila ali. Então, você tem, às vezes, que procurar algumas respostas que não são triviais de se procurar num laboratório comum. E fora o uso de insumos, né? E você também tem os princípios aí de química verde, né? No qual você não precisa usar toda a maquinaria aí de um laboratório comum, né? Para poder, pelo menos, ter uma ideia sobre essas substâncias. Então, foi essa mais ou menos a minha trajetória, né, de trabalho com a parte in sílico. Então, hoje, eu falo que, né, todo ano, né, o Escritório das Nações Unidas, né, para Drogas e Crimes, ele reporta novas substâncias, né? Eu falo que se cada um de nós decidir trabalhar com uma delas, acho que tem trabalho para o fim da vida, para a gente levantar dados, né, sobre a ideia também de participar aqui desse encontro, é incentivar, né, mais pessoas da potencialidade dos métodos in sílico para a tomada de decisão, principalmente na área forense, porque há pessoas, há cientistas, inclusive, que não consideram isso um estudo forense. E a gente tem mostrado, né, várias formas, de várias maneiras diferentes, o quanto que isso é importante, inclusive para auxiliar aí peritos criminais, enfim, para ter um banco de dados relacionados a essas substâncias, uma série de potencialidades mesmo relacionadas a essas drogas. Então, esse é mais ou menos um resumo aí do que eu faço com os métodos in sílico. Perfeito, professora. Nossa, obrigada. Já foi quase uma aula, né? Muito obrigada. Mas o que eu gostei muito, que você falou no final, é a sua dor, né? A dor de não muitas vezes, o que você faz não ser aceito. E eu acho que a gente só vai chorar aqui. Com certeza, né? Porque isso acontece com a gente. Mas tem mudado, viu? Eu acredito que tem mudado, assim, de quando, 2013, eu acho que foi a primeira vez que eu apresentei um estudo totalmente in sílico num congresso, né? Num congresso de toxicologia, inclusive, né? Acho que na CBTox, eu não lembro, foi em Portugal, foi na Ilha da Madeira. E lembro que quando eu apresentei, um colega até, né, colega bem amigo mesmo, falou, isso não é forense,
né? Tipo, na época, e aí meu trabalho foi aceito para o congresso na área forense, fiquei feliz. Então, daquele trabalho em 2013 para hoje, em 2023, a gente evoluiu muito, né? Até em conhecer o nosso problema, entender quais são, como você disse, né, as dores que temos, e isso incentivou também a criação da startup, né, que está incubada no Superapar, que a gente, né, pediu uma patente em relação a isso. Então, isso é importante. Eu acredito que aos poucos, a gente vai conseguindo mudar um pouco a mentalidade, mostrando as potencialidades. Acredito Exato. que é essa a ideia, né? Eu concordo. Divulgar ao máximo para que as pessoas entendam realmente o ponto, e ela não, a parte em sílico, a gente vai ver, né, mais para frente, ela não resolve tudo, mas ela resolve muita coisa. Então, Exato. ajuda Eu bastante. concordo plenamente, acredito que a gente tenha evoluído, sim, tem muito ainda a caminhar, mas vou passar um pouquinho agora a bola para o Anax, para ele compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele e trazer, acho que ele vive também muito a toxicologia em circo, inclusive contribui com o desenvolvimento de software também, assim como a professora. Obrigado, Maria, obrigado pelo convite, obrigado a SP Talks e a professora Aline também, muito bom revê-la aqui. Nem sei por onde eu começo, assim, porque você começou a falar várias coisas e eu fui aqui anotando, pensando, meu Deus, fiquei chocado, porque na verdade eu acho que eu não tenho tanta familiaridade assim com o uso de ferramentas em sílico dentro desse contexto das ciências forense. Na verdade, eu até comentei com a Maria mais cedo, esse é um tipo de solicitação que a gente tem entrado em contato na LASA, através de várias pessoas de vários países que têm tratado um pouco mais esse problema, e foi a primeira vez que eu escutei falar sobre isso, e agora é legal saber que tem esse trabalho sendo feito no Brasil também. A minha perspectiva é um pouco diferente, mas eu acho que eu consegui encontrar vários paralelos assim, no que você foi contando, e eu acho que isso vai gerar bastante conteúdo para a gente falar depois. Mas só para contextualizar um pouco, então, eu sou toxicologista, como a Maria falou no começo, e minha experiência profissional em avaliação do risco de substâncias químicas, e aí eu tenho experiência na indústria farmacêutica e na indústria de produtos para saúde, cosméticos. E eu comecei a trabalhar, na verdade, com ferramentas em sílico quando eu fui trabalhar no Axê, com impurezas, e acho que dentro do mundo da toxicologia em sílico, esse problema de avaliação de segurança de impurezas, na verdade, tem uma grande importância, porque foi uma porta de entrada super efetiva para a aplicação desses modelos dentro de um contexto regulatório. E aí, quando a gente fala desse desafio, por exemplo, que você já tratou, Aline, de as pessoas olharem para isso e pensarem, mas isso não tem validade, ou isso não é aceitável, eu acho que isso, na verdade, aconteceu muito cedo, há muito tempo atrás, talvez, na indústria farmacêutica, dentro do nosso cenário agora, dentro do contexto de impurezas, e eu acho que uma das razões principais para isso é exatamente muito parecida com a razão que você tem para usar modelos computacionais para tratar o problema que você trata, que é a indisponibilidade de dados para certas substâncias químicas, e acho que esse é um problema enorme dentro do mundo da toxicologia, e isso é o que tem movido todas as iniciativas que a gente tem visto em relação a modernizar a maneira que a gente faz a avaliação do risco. A gente já entendeu, por muitas razões, que os modelos animais não são eficientes, a quantidade de substâncias químicas que a gente é exposto todos os dias e que continuamente é desenvolvida e colocada no mercado é enorme, e a gente precisa de métodos mais efetivos para fazer isso. E isso de uma maneira geral, assim, mas quando a gente trata do problema das impurezas especificamente, de novo a gente esbarra no problema da inviabilidade de se testar experimentalmente esses compostos. E não é que a toxicologia em sílico foi desenvolvida para tratar esse problema, mas na verdade ela já existia, né, em vários outros aspectos, e se entendeu o valor desse tipo de abordagem para tratar esse problema das impurezas. Então, nesse caso, a gente está falando de um contexto de exposição no nível muito baixo, então, de alguma forma, o risco também é menor do que você tratar de uma substância que foi desenvolvida para ser ativa e que vai estar presente numa concentração mais alta e que foi adicionada intencionalmente no produto. E, por outro lado, tem essa questão de que muitas vezes você não vai ter a impureza fisicamente para testar no modelo experimental. E isso alinhado a um problema também muito bem definido, que é mutagenicidade, que a gente usa como dados
como fonte principal de informação o teste de Ames, nesse caso para impurezas, então existia uma quantidade de dados suficientemente robusta para se construir modelos. Então teve toda uma história por trás do porquê a gente começou por esse lado, né? Mas a grande verdade é que isso foi uma porta de entrada super importante, a gente viveu batalhas com isso para a aceitação desses métodos no Brasil, acho que o mundo inteiro viveu isso de uma certa forma também, até o ponto que hoje virou quase uma commodity, assim, é uma coisa muito quase trivial fazer esse tipo de análise dentro do mundo farmacêutico, né? Quando a gente fala de mutagenesidade de impurezas. Porque, na verdade, a tecnologia está evoluindo, o conhecimento está evoluindo, as pessoas estão se tornando mais familiares com isso, a gente é capaz de fazer modelos melhores, a gente é capaz de compreender melhor os resultados desse modelo e tornar eles mais explicáveis. E é isso, com o passar do tempo a gente ganha confiança, as pessoas se tornam familiares, de repente aquilo que parecia absurdo começa a parecer a norma. E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro no mundo, né, e cada vez mais rápido, na verdade. Vou só fazer um parênteses, eu não sei se vocês conhecem aquele site que se chama Our World in Data, é uma organização absolutamente fantástica, e eu gosto muito de seguir as coisas que eles fazem, e eles publicaram recentemente um gráfico mostrando, muito bem feito, mostrando a evolução, as grandes transformações que aconteceram na sociedade, desde o surgimento, né, do Homo sapiens até hoje. E tem algumas coisas muito interessantes lá, se você começa a olhar para a linha do tempo e ver, por exemplo, quando apareceu a Revolução Científica, a Revolução Industrial, e depois a gente começa a ver muito rapidamente, por exemplo, como grandes transformações na sociedade acontecem dentro do tempo de vida de um ser humano. Então, os nossos pais ou os nossos avós, por exemplo, demoraram a vida inteira, e talvez eles viram duas grandes coisas acontecerem de diferente assim no mundo. Ao passo que agora, assim, a cada 5 anos a gente vê grandes coisas acontecendo. E isso ficou muito claro, por exemplo, a partir do surgimento da televisão. Eu acho que levou, por exemplo, 50 anos entre o surgimento do telefone e da televisão, e depois 25 anos entre o surgimento da televisão e do computador. E desde então as coisas têm se tornado cada vez mais rápidas, né? Então eu acho que aplico isso para esse mundo que a gente está vivendo, cada vez que eu lido com esses desafios de, tipo, as pessoas acham tudo isso absurdo, a gente nunca vai chegar lá, etc., eu respiro, assim, penso, isso está acontecendo, e você talvez só não se deu conta. Exato. Isso faz parte já da avaliação, né? Eu acho que eu sinto muita falta, só interrompendo um pouquinho, Anax, quando a gente está discutindo a toxicologia, principalmente aqui no Brasil, porque eu acho que a gente também tem um certo delay aí, se comparados com o mundo, né? Mas, apesar de estarmos bem mais próximos, eu sinto muita falta de a gente discutir uma toxicologia computacional, né? Porque eu acho que a gente pode falar um pouquinho, até o Anax gosta bastante de falar disso, que é, da mesma forma que você tem que interpretar um dado em vivo, interpretar um dado in vitro, você tem que interpretar um dado em sílico, né? E se trata de um experimento, como todos os outros, só que a gente tem que... E às vezes eu fico me perguntando, ou pensando que talvez o receio e o medo das pessoas de não quererem utilizar, ou de desconfiarem muito do dado, nada mais é do que puro desconhecimento sobre o que está por trás daquilo, né? E é muito importante, de fato, a gente conhecer para tomar uma decisão sobre aquele resultado, né? Mas aí a gente foge um pouquinho da célula. Então, assim, no final a gente só está usando tudo que já foi feito, compilando e trazendo conhecimentos mais evoluídos, né, sobre aquilo. Então, que bom que estamos aqui todos reunidos, inclusive, para discutir e começar a propagar um pouco mais, e que bom que a Sociedade Brasileira de Toxicologia abre esse canal para a gente trazer essas discussões cada vez mais presentes. Estaremos, se Deus quiser, de novo, né, no CBTalks no ano que vem, né, já tivemos eu e o Anax juntos aí o ano passado, falando mais sobre isso, e a gente vê a nova geração um pouquinho mais aberta com relação a isso, né, até porque eles, como a professora falou, né, quando a senhora fez faculdade não tinha Google. Eu fiquei ali, né, no meio do caminho. Eles já nasceram, né, com isso. Então, para eles é muito fácil, muito comum, né, utilizar. Então, talvez faça mais sentido ainda você usar um software para fazer uma análise do que ir para um animal, por exemplo, né. Enfim, desculpa te interromper. Não, tudo bem, eu também estava fazendo um grande arco, mas acho que foi importante para retomar o que eu ia dizer, que na verdade é isso, minha experiência começou com o mundo em sílico, na verdade, como toxicologista, né, não como desenvolvedor de modelos,
usando esses modelos na prática e entendendo como é que a gente cria confiança, como é que se interpreta, como é que conversa com o regulador para que isso seja aceito, etc. E depois disso, hoje eu trabalho, na verdade, na LASA, e a LASA, não sei se todo mundo conhece, mas é uma organização sem fins lucrativos e de caridade educacional que fica aqui em Leeds, no Reino Unido, e a gente vai fazer 40 anos esse ano, na verdade, já, existe há bastante tempo, surgiu dentro de uma universidade. E, na verdade, a LASA desenvolve modelos computacionais desde o começo da sua existência. Na verdade, a LASA surgiu com o surgimento, a criação do Derek, que é talvez um dos softwares mais usados hoje para predição de toxicidade. É um modelo de relação estrutura-atividade. E é isso, a toxicologia em sílico começou basicamente com esse tipo de modelo, e mesmo dentro do período de história da LASA, a gente conseguiu ver essa evolução acontecendo, porque a princípio era só o Derek, só esse modelo de relação estrutura-atividade, que tudo que ele fazia, na verdade, era captar as regras que várias pessoas já tinham na cabeça delas e botar elas juntas, até chegar ao ponto que nenhum toxicologista individualmente seria capaz de bater o Derek em termos do conhecimento que foi adquirido. E se a gente parar para pensar, é isso que a gente continua fazendo agora, né? A inteligência artificial é sobre como é que a gente usa melhor esses dados que a gente está produzindo o tempo inteiro. E a evolução disso, na verdade, foi os modelos quantitativos, e a gente teve a criação dos modelos estatísticos para predição de mutagenicidade que foram colocados pela necessidade do surgimento do ICHM7. Depois disso, a gente conseguiu evoluir, por exemplo, para fazer predições negativas dentro de modelos de estrutura-atividade que até então só faziam predições positivas. E, de novo, isso tem a ver com a quantidade de dados disponíveis e com, óbvio, o tipo de desfecho que você está avaliando, porque se você tem múltiplos mecanismos, por exemplo, vai ser muito mais difícil você conseguir provar, cercar todos aqueles mecanismos de dizer essa substância não atua sobre nenhum desses mecanismos. Enfim, mas essa foi uma evolução. E eu acho que a gente tem vivido agora um momento em que, na verdade, a gente está ampliando o nosso olhar sobre a aplicação desse tipo de métodos para além das impurezas, ao mesmo tempo que eu acho que é super importante pontuar que a gente também olha muito na LASA para quais são as limitações desses métodos, então você precisa entender, e isso é para qualquer método, e eu acho que voltando para o paralelo de que um modelo em sílico é um experimento também, a gente aprendeu muitas coisas, eu acho, com a toxicologia em sílico, por exemplo, porque a gente aprendeu sobre o domínio de aplicabilidade, que diz que você tem que entender para que seu método serve. Então, você tem que dizer que seu método prediz mutagenicidade, mas dentro de um campo químico específico, porque ele depende de quantas substâncias foram usadas para treinar aquele modelo, né? E o modelo precisa saber dizer eu não sei. Assim como um teste experimental, por exemplo, às vezes vai dar errado, e é porque aquela classe de substâncias precipita em DMSO e não vai ser absorvida e não vai ser aplicável para ser testado, assim. Então, a gente tem evoluído para esse momento de pensar melhor quais são os outros tipos de desfechos, a gente pode ampliar mais esse tipo de ferramenta para outras tomadas de decisão que não sejam só no escopo de impurezas presentes em baixas concentrações, etc. E acho que é nesse momento que a gente está, e aí a gente começa a ver uma expansão, e na verdade uma interconexão, eu acho, dos modelos em sílico com outros testes in vitro, principalmente motivada pela essa transformação de parar de usar animais, e a gente vê hoje em dia os modelos em sílico ocupando um outro espaço, que é não sendo usados isoladamente para uma tomada de decisão, nos casos em que isso não é possível, mas, na verdade, fazendo parte do que a gente chama de weight of evidence, por exemplo. Então, aquilo é uma fonte extra de informação. E, de novo, a gente está aprendendo com isso que nenhum método isoladamente, na verdade, é suficiente para tomar uma decisão, né? A gente veio desse lugar da toxicologia em que você pega uma substância química, dá para um animal e observa o que acontece, documenta isso, diz, eu vou calcular uma margem de segurança e é seguro a partir desse nível, e isso tem mudado totalmente essa percepção, né? A gente está seguindo por outro caminho. E acho que dentro desse contexto, os modelos em sílico são super importantes, assim, como uma forma de guiar estratégias de teste ou como uma forma de ser uma fonte extra de informação num contexto maior de avaliação do risco. Eu vou parar por aqui. Exato, Marcos. Não. Não, foi assim, você foi de cabo a rabo, e acho que agora a gente consegue ir explorando as mais diversas partes, mas eu acho que esse ponto que é muito legal que você falou por último, que é, hoje, por exemplo, existem ferramentas que já são conclusivas. Então, por exemplo, quando a gente fala de mutagenicidade, por que a gente está falando, né, só trazendo um pouquinho da nossa vivência aqui, por que a gente está falando de mutagenicidade, né? Porque a abertura e o respaldo, né, para a gente utilizar uma ferramenta computacional para decidir sobre um desfecho toxicológico, ele veio motivado, assim, incentivado por um guia regulatório, que é esse guia ICHM7,
Então, o ICH é uma entidade aí, internacional que tenta harmonizar as regulamentações para avaliação de medicamentos e, enfim, desenvolvimento de medicamentos, sendo bem simplista aqui na minha fala. E existe um único guia, né, do ICH que trata sobre a toxicidade de impurezas, né? E esse guia é o ICH-M7 e ele traz a permissão, inclusive o incentivo a se utilizar 2 ferramentas computacionais, então 2 algoritmos diferentes para avaliar a mutagenicidade. E aí, uma vez que você tem esses 2 testes que são diferentes, porém complementares, e a gente, claro, como ser humaninho especialista que vai lá interpretar sobre esse dado, olhar as fontes, o porquê que ele trouxe os resultados que eles trouxeram, a gente consegue concluir sobre a mutagenicidade de uma substância. É daí que a gente veio, né? Mas, como a Anax mesmo disse, assim, existem muitos outros desfechos, enfim, uma sinergia, né, do composto, uma vez que a gente está falando de uma exposição em vivo, etc., que também precisa ser avaliada. E aí que a ferramenta em sílico ajuda a gente, né, como uma parte importante dessa avaliação do risco, para traçar esse perfil toxicológico das substâncias, e trazer um peso também para a gente, enfim, concluir sobre o potencial toxicológico dela, né? Então, somado um resultado em sílico, com o in vitro, com o in vivo, e tudo que se sabe, né, de relações de estrutura-atividade, enfim, mecanismos toxicocinéticos, toxicodinâmicos, enfim, das substâncias, a gente consegue concluir com muito mais assertividade sobre o desfecho toxicológico dela, né? E, além disso, tem uma parte importante que a professora também trouxe, que é a química verde, e falando também de métodos alternativos ao uso de animais. Então, aqui é usar um pouco tudo isso que a gente também vem discutindo, desenvolvendo no mundo, para fugir um pouco de todos os impactos que a gente causa fazendo os mais diversos experimentos, que dão os experimentos em sílico, né? E aí eu queria te perguntar, professora, como é que os modelos que a senhora utiliza, eu não vou conseguir falar você, eu acho que eu vou permear entre você e a senhora, por favor, me desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. É conta da família aqui, senão o pessoal puxa a minha orelha. Mas como é que você utiliza isso frente... os modelos que você usa hoje, eles já são decisórios ou eles também fazem parte desse arcabouço de somar resultados para uma tomada de decisão? Como é que funciona? Olha, a gente tem, né, essas classes de substâncias, tá? E a ideia, exatamente devido à impossibilidade de a gente ter acesso físico à amostra, porque elas, já falei, né, que elas estão nesse vácuo aí legislativo, e a ideia é a gente ter o máximo de informações preliminares possíveis, né, a partir dos modelos em sílico, de todas as propriedades dessas substâncias, tá? No meu laboratório, especificamente, a gente estuda mais a parte estrutural, né? Então, por exemplo, como é possível identificar a estrutura dessa substância, sendo que você não tem um padrão para ela. Então, vamos supor, quando tem uma apreensão de uma droga, tá? Essa droga é apreendida, você não tem uma referência química no equipamento que te dê com, sei lá, uma margem confiável se a substância que você apreendeu é ou não proibida. Né? Então, essa é a nosso carro-chefe, né? É mais isso que a gente faz no laboratório. Então, a gente fica atento às novas substâncias que aparecem ou que são reportadas, e a gente faz simulação computacional para pegar as propriedades espectroscópicas dessas drogas, né?
Então, a gente simula espectros de infravermelho, espectros de ressonância magnética nuclear, até a parte de, eventualmente, de atividade óptica, enfim, várias, porque muitas dessas moléculas, elas têm isomeria óptica, o que, né, a gente lembrando aí da talidomida, o que aconteceu, você imagina aí um racêmico, uma mistura racêmica dessa substância sendo administrada de uma maneira não regular, tá? Sem conhecimento nenhum. E aí a gente valida, né, esse levantamento de dados por comparação, eventualmente, com moléculas conhecidas, que já são bem estudadas, né? Então, a gente usa aí a gente usa métodos quimiométricos, né, relacionados à ciência de dados, para calcular a similaridade, para calcular o alcance, né, dessa simulação que a gente está fazendo. E aí, do ponto de vista realmente, especificamente toxicológico, eu posso falar mais como usuária, não como o Anax, né, que ele faz a modelagem. Então, no nosso caso, por exemplo, eu né, tive um mestrando e um doutorando, o Caio, né, acho que o Anax até conhece, que ele trabalhou com esse grupo de anfetaminas e catinonas. E já falei, elas têm estruturas homólogas, são muito parecidas, né? Então, por exemplo, a metanfetamina é igualzinha a meticatinona, só que só tem uma dupla O de diferença. Então, a gente começou a pensar, como será que é isso, né, em termos toxicológicos? Como que a gente poderia entender esses dois grupos? Por que só as catinonas são proibidas por classe estrutural e as anfetaminas não são proibidas por fórmula molecular? E aí, então, a gente começou a estudar isso, mas aplicando diferentes softwares, né? A gente teve acesso um tempo ao DEREC, né, por uma licença anexa que teve na USP, mas a gente, né, devido a todas as restrições, infelizmente, a pesquisa no país, a gente acaba optando por software de acesso livre, às vezes, e pensando também que as pessoas formadas no laboratório eventualmente vão sair da USP, mesmo os softwares que a USP assina, elas não vão ter acesso quando saírem dali, então entender também que existem outros, mas lógico, né? A gente sabe também das limitações, se o software que é assinado ele já tem limitações, o software, às vezes, livre, onde tem muita gente colaborando com rotinas e tudo, isso também pode levar a uma instabilidade ou a um resultado que você, como diz o Anax, você precisa saber interpretar da mesma forma de um trabalho de bancada e entender se ele está sendo limitado ou não. Então, em termos dessas drogas, dessas novas substâncias psicoativas, é o que eu sempre digo, o in silico, ele não vai dar perfeito, mas ele consegue, principalmente para grupos, para aquele, né, domínio de aplicabilidade, para aquele grupo de substância, te dá uma tendência, entende? Assim, poxa, eu vejo que a toxicidade aguda dessas substâncias é maior devido a um determinado substituinte na posição XYZ. Então, você percebe comportamentos que são importantes de você relatar. E muitas vezes, quando a gente usa essas ferramentas, a gente tenta fazer por meio de consenso, né? Usar 3, 4, 5 de uma vez e ver se as tendências, e não os valores absolutos, se as tendências de comportamento se repetem, né? Se você tem uma repetibilidade relacionada à reprodutibilidade aí em termos de substituintes em determinada posição ou de algum comportamento específico. Então, quando não se tem nenhum conhecimento sobre o potencial tóxico dessas substâncias, é fantástico você pensar que você pode ter acesso a dados que podem ser interpretados e auxiliar experimentalistas, por exemplo.
né? Você pode, de forma nenhuma, você pode abrir mão, eu acho, da bancada, do laboratório, dos experimentos clássicos, mas você pode orientar. Então, eventualmente, em vez da pessoa usar 100 cobaias, né, ela pode usar 10, e isso já faz uma economia enorme, né? Não só em termos financeiros, mas também em termos de sofrimento animal, ou em termos de insumos, enfim. Então, eu acho que o in silico, o grande potencial dele nessa área é verificar tendências, orientar experimentos e trabalhar dentro ali de uma, não só da avaliação de risco, que eu acho sensacional, isso que o Anax colocou também, existe uma resposta para o risco de uso. Então, você pode usar, por exemplo, no caso dessas drogas, que muitas anfetaminas, por exemplo, são usadas em rave, né, na Europa, de maneira, enfim, é que as pessoas não têm conhecimento. Então, você pode orientar, você fala assim, olha, fazer o que a gente chama de redução de danos, né? Esse grupo de substância pode causar esses e esses efeitos. Você realmente está disposto a ingerir essa substância? Então, qual é o efeito deletério em relação ao efeito recreativo esperado? Enfim, você consegue fazer, eventualmente, a pessoa tomar uma decisão informada, né, sobre esse uso. E o in silico para redução de danos, eu acho que ele é fantástico, né? É sensacional e pode dar muita informação importante que as pessoas não têm conhecimento e não têm ideia, e a gente fica... Só contar uma história, né? Como eu faço muito esse intercâmbio entre o direito, às vezes, e a química, né? Lógico que a gente lida com públicos totalmente diferentes. E uma vez eu fui num evento de 10 anos da lei de drogas só com o pessoal do direito. E tinha lá um assessor, né, reclamando que o pessoal só quer proibir. Eu falei, olha, mas assim, de alguma forma, a gente tem que levar em consideração a toxicidade das substâncias, né? Porque muitas delas agem realmente como um veneno. Você tem que alertar sobre o uso. Ele falou, eu não acredito em toxicidade, né? Ai, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, como assim uma pessoa não acredita? Não é algo para você acreditar ou não, certo? Não é algo como uma religião ou algo íntimo que cabe a você acreditar ou não, né? É um dado científico de extrema relevância que serve tanto o limite, né, entre o fármaco e a substância ilícita está realmente aí, né? Então, isso é muito importante de entender. Então, os métodos in silico, eles podem dar uma série de informações, pelo menos do ponto de vista preliminar, para realmente orientar. Então, por exemplo, uma determinada anfetamina, ela pode agir mais como remédio ou ela pode agir mais como uma droga ilícita, os efeitos psicodélicos. Então, você consegue realmente ter essa resposta, não a resposta pura em si, mas a resposta orientada, né? Concordo. A tendência de como isso, ou misturas de substâncias, também é uma coisa interessantíssima, que é um problema que eu acho dos mais difíceis de se resolver na parte in silico, né? Porque a toxicidade de A e a toxicidade de B juntos não é A mais B, né? Não é a soma por si só. Então, acho que são problemas complexos que a ciência de dados, aí, né, como você disse, os dados que a gente tem para treinar as máquinas para previsão vão melhorar cada vez mais e ajudar a gente a resolver essas questões. Tomara. Precisamos trabalhar para isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, trazendo, pedindo aqui para o Anax me ajudar com essa resposta, e a professora, claro, complementando. A gente tem falado muito do peso, né, da evidência e de como tomar uma decisão, o que é importante a gente saber. Então, assim,
você puder compartilhar com a gente, Anax, o que a gente precisa saber para tomar uma decisão sobre aquele resultado, para onde a gente precisa olhar, o que é importante ter no software para a gente confiar nele, acho que vai ser uma boa dica aqui para todo mundo. Eu acho que primeiro tem uma coisa que eu até queria fazer um ponto com o que a Aline colocou, que é... Acho que uma coisa que as pessoas esquecem de botar nessa equação, assim, a gente faz julgamento, esse método é bom, esse método é ruim, mas esquece de botar na equação para quê, né? Para que você está usando? E eu acho que mais do que isso, qual que é o risco da decisão que você toma, o risco intrínseco à decisão que você está tomando baseado nesse método, e qual é a consequência de um método estar errado e a sua decisão ser errada. E acho que isso ajuda a gente a balancear, primeiro, quais são os requerimentos que você tem que ter naquele método, então, quão preciso, quão específico, quão sensível e específico ele precisa ser, por exemplo, porque isso está sendo considerado dentro de um contexto de qual é o problema com a sua decisão. E acho que um paralelo muito simples que a gente pode fazer dentro do contexto dos métodos em sílico, por exemplo, na indústria farmacêutica ou na indústria química como um todo, existem modelos computacionais que são usados em fases muito precoces do desenvolvimento, como um método de priorização, de screening, que é muito parecido com o que você está colocando, acho que pelo que eu interpreto, Aline, que nesse exato momento, eles não precisam ser absolutamente perfeitos, não existem requerimentos muito grandes, porque, na verdade, eles são usados como uma estratégia de priorização. Então, você tem uma lista de 10 mil substâncias químicas, quais são as que você selecionaria para serem testadas numa fase seguinte, porque você espera que eles não tenham determinadas propriedades não esperadas, por exemplo. E aí, nesse caso, você está falando de uma tomada de decisão que é interna, e a consequência de você estar errado nessa decisão, significa, às vezes, ter que testar outras substâncias que você perdeu, ou quando você passar para a próxima fase experimental, sabe, é bom, não é bom, mas, na verdade, a implicação disso é muito baixa, então, a consequência de você tomar uma decisão errada é muito menor nesse aspecto, do que se você pensar, por exemplo, no uso de um método desses numa tomada de decisão regulatória, que vai dizer se um produto pode ir para o mercado, e se aquela impureza presente nesse produto numa determinada concentração vai aumentar o risco de as pessoas terem câncer ou não. Nesse caso, se você toma uma decisão que é equivocada, na verdade você tem sérios problemas de saúde pública, né? E aí, para esse tipo de tomada de decisão, os requerimentos que o método tem que ter para que ele seja aceito são muito diferentes, eles têm que ser muito bem documentados, comprovados, etc. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. E isso é válido quando a gente pensa em avaliação baseada em peso de evidência, né? Porque, de novo, você tem que pensar que decisão é essa que eu estou tomando, qual é a consequência se eu estiver errado, e aí qual é o nível de evidência que você precisa, então, para ter esse nível de certeza que você precisa ter para tomar a sua decisão. E acho que talvez uma das coisas principais que a gente precisa levar em consideração nesse aspecto de novo, primeiro, o meu método é adequado para responder essa pergunta, então, e aí uma coisa que a gente tem aprendido muito sobre isso é a coisa do domínio de aplicabilidade, porque você pode ter, inclusive, estudos experimentais que podem gerar dados que não são relevantes porque simplesmente o seu composto está fora do domínio de aplicação daquele estudo, que é experimental, feito em uma bancada, etc. Então, entender a aplicabilidade do método para aquela sua substância é super crítico para te dizer, ok, eu confio nesse método, e depois entender se a resposta que o método deu para a sua substância é confiável ou não. Então, e aí que entra essa coisa, por exemplo, de você entender o modelo que você está usando e que dados foram usados para esse modelo ser treinado, qual é a versão da base de dados. Existem coisas muito simples agora, por exemplo, se a gente está falando de nitrosaminas, a gente está acompanhando muito, muito de perto na literatura os novos dados que existem, etc. Então, se você vai usar um modelo em sílico que foi treinado com uma base de dados que não tem os dados que são mais atuais, você vai pensar, se o modelo não for treinado com isso, essa informação tem que ser considerada. Então, como é que eu considero essa informação na minha fase de avaliação, né, depois dos resultados da predição? Então, entender como é que o seu modelo foi treinado, entender quais são as limitações do seu modelo, então qual é o domínio de aplicação, e eu acho que isso é uma coisa muito sensível, especialmente dentro do mundo em sílico, porque não existe regra para se definir modelo de domínio de aplicabilidade, e cada software define a sua. E isso pode ser feito de várias formas, e infelizmente, como tudo, você pode ter modelos que isso não foi feito necessariamente com o nível de rigor científico necessário, né? Você pode, às vezes, treinar o seu modelo, validar o seu modelo com substâncias que foram usadas para treinar o modelo.
E aí você vai gerar um monte de dados dizendo que o seu modelo é perfeito, mas é porque, na verdade, ele aprendeu com todas aquelas substâncias. Você tem que validar o seu modelo com uma substância que ele nunca viu. E esse é o tipo de coisa que acho que as pessoas que usam modelos em sílico precisam entender, porque eu acho que, para mim, isso faz parte, por exemplo, se você vai avaliar o resultado de um teste de EMES, você sabe, você aprende, no determinado momento, você aprende que você tem que saber, foi feito com 5 cepas, foi testado na máxima concentração, a gente comprovou se essas concentrações não são citotóxicas, tem ativação metabólica e não ativação metabólica, foi usado para incubação ou incubação direto na placa, e qual é a consequência disso para essa classe de compósito. Todas essas coisas a gente aprendeu com o tempo. E a gente precisa aprender também que tem certas coisas que precisam ser pensadas quando você está avaliando o modelo em sílico para poder você entender se você confia naquele resultado ou não. E óbvio que uma vez que você usa um modelo que você está habituado na sua rotina, você vai entender que aquele modelo foi validado, etc. E tudo bem, não é uma coisa também, né, que você vai precisar fazer o tempo inteiro. Mas acho que é preciso entender essas coisas, porque a grande verdade é que existem muitos modelos que você simplesmente vai colocar um composto, ele sempre vai te dar uma resposta. E eu te diria que é muito importante desconfiar no modelo que sempre te dá uma resposta, o modelo que nunca diz não, né? Ou nunca diz eu não sei, assim, porque acho que isso por si só já abre questões filosóficas, assim, mas acho que a gente já viveu para saber que não tem quem saiba tudo, então também não tem modelo que saiba tudo. Então, se o modelo sempre te dá um resultado e nunca você viu nada fora do domínio, você precisa desconfiar. Então, acho que basicamente tem essa série de perguntas, assim, que precisa ser feita na hora que você está pensando, eu confio no resultado desse modelo, e depois, de novo, relacionar isso com qual é a consequência dessa minha decisão estar errada, né? Inclusive, eu comecei a fazer paralelos com o que você estava falando, Aline, pensando se as regras que a gente aplica no mundo da mutagenicidade, por exemplo, não seria uma estratégia interessante para assim, aplicar no seu domínio, no sentido de combinar modelos que predizem por mecanismos diferentes, modelos estatísticos, modelos expert, por exemplo, porque aí, dessa forma, você está se cercando para dizer, através de diferentes abordagens computacionais, eu cheguei à mesma conclusão, ou não, esses modelos discordam, mas eu consigo entender por quê, porque a gente já aprendeu que, do ponto de vista regulatório, isso foi suficiente para dar a confiança necessária para tomar decisões tão sérias quanto aprovar uma impureza dentro de um medicamento, né, e dizer que isso não vai causar câncer, por exemplo. Exato. Acho que é isso, vou parar aqui de novo, senão eu vou... Eu achei muito bom essa, só para complementar o que a Anax falou, essa parte que ele disse, né, realmente, isso acho que vai desde a parte de o modelo sempre dar uma resposta, sempre, né, se você não tem um problema, né, tá errado, entende, assim, de alguma maneira. E isso acho que tem a ver tanto, né, com o domínio de aplicabilidade, né, de você treinar corretamente para aquelas substâncias, mas também com a forma que a máquina, né, é montada. Tipo, quais são os métodos estatísticos, porque muitos programas eles não falam como que eles fazem a aprendizagem e como eles fazem essa previsão. Qual é o método que ele usa para buscar a informação e combinar dentro daquela classe. E aí, quando eu acho que essa coisa, existem várias ferramentas que eles têm métodos que fazem isso, eles são categóricos, A, B, C, eles não te dão alternativa, olha, pode ser 2, ou olha, essa molécula, ela pode estar tanto na classe que tem um efeito, vamos supor, falando em fármaco, né, anticâncer, mas também ela pode ser tóxica, pode ser hepatotóxica. Então, você teria aí duas possibilidades que isso acontece, e isso depende muito da ferramenta estatística que você usa também. Ou falar assim, olha, não é nenhuma das duas coisas, não está nessa, não faz parte dessa turma. Então, é a mesma coisa de eu usar aí também, né? Vamos supor, pegar um canabinoide sintético e colocar num modelo que foi treinado para anfetaminas e catinonas, você não vai ter
uma resposta confiável. E quando a gente fala de coisas em sílico, eu não sei se com o Anax ou com você, Maria, já aconteceu, quando as pessoas vêm pedir algum estudo para você, uma colaboração, qualquer coisa, fala, roda aí. Você não pode rodar no seu programa para ver o que acontece, é como se fosse uma mágica que o computador fizesse, e mesmo na hora que essas pessoas, às vezes, fazem um cálculo, fazem uma previsão, e você faz uma pergunta mais específica, né, mais técnica, também não sabem responder. Então, eu percebo muito, às vezes, a confiança, até, ou a desconfiança excessiva, ou a confiança excessiva no software, entendeu? Ah, não, foi o computador que deu isso. Eu falei, mas qual método ele usou para escolher isso? Ah, eu não sei, é o que está no algoritmo dele. Eu falei, mas o que está no algoritmo dele? Então, você, assim, precisa, às vezes, de alguma dessas respostas para poder entender o que ele está te dando, né? E para poder confiar ou desconfiar, sabe? Eu acho que isso é muito importante, isso que o Anax colocou, né? Concordo plenamente, assim, eu acho que, de novo, é um experimento como qualquer outro, logo a gente precisa estudar com profundidade tudo que a gente tem ali por trás, né? E aí, pegando um gancho um pouquinho nesse assunto, eu queria que vocês me ajudassem aqui a explicar um pouquinho quais são, por exemplo, os algoritmos mais comuns utilizados hoje, né? Porque a gente já falou aqui bastante de QSAR, o Anax falou de modelos estatísticos, a gente também falou, o Anax passou assim bem rapidamente, mas falou bastante do Derek, que é o modelo especialista, enfim, quais são todas essas opções, né? Eu sei que são muitas opções, mas as mais comuns aí, até as quais vocês vivem no dia a dia. Posso começar? Bem, assim, eu falei do Derek, que é um modelo de SAR, né? Então, ele basicamente formula regras computacionalmente para captar padrões numa estrutura química que a gente sabe que estão relacionados a um certo desfecho tóxico nesse caso. E aí esse é um tipo de modelo que a gente chama de expert, porque basicamente ele está codificando o conhecimento que é humano. E aí, paralelo a isso, a gente tem os modelos estatísticos que são, na verdade, treinados baseados em algoritmos, e aí esses algoritmos podem ser diversos, né? A gente tem na LASA um algoritmo que se chama Self-Organized Hypothesis Network, que é o algoritmo que está por trás do SARA, que é o nosso software estatístico de predição de mutagenicidade. Mas dentro desse mundo, assim, de machine learning, na verdade, existem muitos tipos de outros algoritmos. O único desafio, e aí eles podem ser, por exemplo, redes neurais, eu tô pensando como é que eu vou trazer os termos, eu sempre escuto falar em inglês. Desculpa. Fala, a gente vai, a gente já ajuda. Pode ter neural networks, e aí essas redes neurais, na verdade, têm crescido e expandido de várias formas, que você pode criar redes neurais com vários níveis de complexidade. Você tem o que a gente chama de nearest neighbors, que é, na verdade, uma metodologia para entender quem são os vizinhos mais próximos dentro de um grupo de substâncias químicas. Que mais a gente... Tem árvore de decisão, né? Sim, a árvore de decisão, que também é um tipo de sistema expert, na verdade, então não é necessariamente uma abordagem estatística, não é um algoritmo, mas é um outro tipo de modelo. E aí, eu acho que, na verdade, o que eu ia dizer é que dentro desse mundo de machine learning, dos métodos estatísticos, a gente tem uma certa limitação no sentido de aplicabilidade desses modelos para tomada de decisão regulatória, porque um dos princípios do guia da OECD que fala sobre validação de modelos computacionais diz que o seu modelo tem que ser interpretável. E aí, muitas vezes, o que acontece nesses modelos que são estatísticos, ou seja, o computador é que aprende, cria o padrão e dá uma resposta, isso não é mais baseado no conhecimento humano necessariamente, o problema é que, às vezes, você não vai conseguir entender o resultado. E aí, esse é um grande debate dentro do mundo da toxicologia em sílico. No ano passado, na SOT, que é a reunião anual da Sociedade dos Estados Unidos de Toxicologia, tem um debate clássico que acontece todos os anos, e no ano passado o debate era se existe lugar para a inteligência artificial dentro da tomada da avaliação de risco no contexto regulatório. E aí tem sempre alguém representando a SOT e a Eurotox, que é a Sociedade Europeia,
e alguém vai defender e o outro vai ser contra, e depois no Congresso Europeu de Toxicologia eles trocam de posição, os mesmos debatedores, e eles têm que debater de novo. E o debate do ano passado era sobre isso, né? Se tem lugar para inteligência artificial dentro da avaliação do risco, e o principal ponto é exatamente esse, assim, como é que a gente interpreta esses modelos. Mas, por outro lado, tem se falado muito hoje em dia sobre, será que você precisa de fato entender qual é o mecanismo? E aí a resposta para isso é, a menos que o modelo esteja 100% das vezes certo, sim, você precisa entender o mecanismo, porque quando ele estiver errado, você não sabe o que aconteceu. Então, é esse momento que a gente vive, assim, em relação ao uso desses modelos estatísticos dentro de tomada de decisão, e por isso que talvez eles sejam mais escassos, assim, a gente veja menos exemplos desse tipo de modelo na prática. Existe muita aplicação para esse tipo de modelo em outros tipos de tomada de decisão, que aí tem menor risco, porque, na verdade, você está naquele ambiente que você aceita que esse modelo erre mais, porque o tipo de decisão que você está tomando é menos... as implicações de estar errado são menos graves, assim. Mas é isso. Não sei se você usa outros tipos de modelos dentro desse seu... Eu uso, eu acho que aí, né, eu acho que você falou coisas sensacionais que eu ia colocar, né, primeiro a OCDE tem aí as orientações para o uso, né, de modelos KISAR aí, de validação de modelos para a parte regulatória, e tem realmente essa, que eu não acho que é uma limitação, de você conseguir interpretar, porque o que a gente vê, uma vez eu fui num evento de nanotecnologia, porque a nanotoxicidade ela é diferente, né? Aliás, simular nanocoisas é extremamente difícil, né? Aquelas estruturas, enfim, e eu me interesso muito por essa parte também, que eu acho que é muito rica. E aí uma pessoa mostrava, né, as aprendizagens e o sistema e como que selecionava, e aí eu fiz a pergunta, mas qual que é o significado físico dessa seleção? Porque a máquina, ela seleciona similaridades, e aí você pode ter correlações espúrias, enfim, coisas que você precisa parar e ver se aquilo tem significado físico-químico. E aí a pessoa que estava dando a palestra ficou brava, né? Poxa, toda hora esse negócio de significado físico, mas precisa, se a gente quer realmente entender o que acontece, até hoje estava falando, assim, por isso que eu acho que o pessoal fala, a inteligência artificial vai substituir o humano, será? Né? Só que quando ela for realmente capaz de também interpretar, e não só eventualmente dar o resultado. Então, no meu caso específico, eu uso mais ferramentas voltadas para a quimiometria. Então, depende muito do que eu quero ver. Por exemplo, se são drogas que eu só quero saber o comportamento delas e não fazer uma previsão, aí eu uso ferramentas de análise exploratória, né? Que são análise de componentes principais, análise hierárquica de agrupamentos, no qual a gente, olha, vou observar o comportamento dessas substâncias e vou verificar se existem similaridades, quais são elas, enfim, quando a gente, né, aplicou aí para anfetaminas e catinonas, por exemplo, a gente viu que o consenso de vários softwares, eles eram suficientes para separar a toxicidade das duas, né? Você usou, e era possível ver que elas têm realmente comportamento toxicológico diferente, tá? E se caso eu quero classificar, saber, olha, essa é a classe 1, essa é a classe 2, eu tenho essa droga aqui, em que classe ela cai? Né? Aí você precisa usar outras ferramentas, como mínimos quadrados parciais, né? Uma ferramenta que chama Sinca, enfim, para poder modelar, ver o que realmente é importante em cada classe. Você tem aí que eu falo que é a aprendizagem, né, supervisionada, que a gente precisa entender, que você precisa alimentar esses modelos com moléculas importantes, com moléculas que vão estar dentro do seu interesse. Então, não adianta você alimentar a máquina com dados de anfetaminas e querer prever um canabinoide sintético, entendeu? Não tem como. Então, qual é o grupo, com quantas
moléculas, com quantas substâncias você está fazendo essa previsão, esse grupo é estatisticamente relevante, ele está representando um todo. Então, você tem aí uma série de avaliações que você precisa fazer, senão é só especulação, que não tem problema nenhum também. Entendeu? Você pode especular, falar, olha, a tendência é esse, no caso de drogas que não são conhecidas, de drogas potencialmente ilícitas, né, que tem que ter algum tipo de regulação para... Isso é muito importante, então a gente precisa realmente nisso. Eu gosto bastante das ferramentas quimiométricas, mas daí senti necessidade também de entender outras ferramentas, né, e por isso que eu decidi né, enfrentar, eu falo que a gente nunca para de estudar, né, e enfrentar esse MBA de ciência de dados, né, para realmente ter coisas novas, mas acho que o melhor conselho é nunca também nem acreditar em uma única ferramenta estatística. Eu faço 2, faço 3, sempre usar mais de uma forma de modelagem e fazer um consenso disso, né? Você saber as limitações. Olha, eu usei 3, 4, 5 ferramentas e elas todas estão indicando uma direção. Ou, se não, com várias ferramentas, eu não consegui observar um comportamento que seja uniforme. Enfim, você tem que dar essa resposta. Hoje mesmo peguei um paper que mostra isso, né? Estudo, avaliação de métodos in sílico, da potencialidade deles para a parte regulatória, e fala de todas essas limitações que a gente precisa realmente levar em consideração. Tá? Eu acho que não só as moléculas, mas também o tipo de ferramenta estatística, porque você mudou a ferramenta, você vai mudar a resposta. Entendeu? E você tem que ter consciência. Tem gente que fala, eu fiz por isso e deu diferente do por outro. Eu falo, mas ainda bem, né, que deu, porque são tratamentos diferentes. Então, isso é muito importante da gente entender e não achar que o computador faz uma mágica e sai um resultado sensacional que você pode confiar sem nenhum tipo de interpretação. A interpretação é essencial para a gente entender o que está acontecendo. Exato, a gente chama isso na nossa área aqui de expert review. Então, assim, a gente sempre precisa, até é necessário pela regulamentação, você fazer uma avaliação do dado, do resultado, né? Senão isso acaba nem sendo válido mesmo. Né? Mas acho eu já ia falar, comentar, né? Sim, eu ia pegar o gancho que eu lembrei que eu ia falar depois que sumiu. Mas é sobre essa coisa de combinar modelos diferentes, né? Porque, de fato, a gente viu que isso é o que funcionou no ICHM7, é o que está válido até hoje, que criou uma boa base para a gente usar modelos em sílico nessa tomada de decisão e avaliação do risco. E, de fato, essa abordagem tem sido reproduzida, copiada, na verdade, copiada não, reproduzida, dentro do contexto do novo guia que está sendo desenvolvido agora pelo ICH para avaliação de estrés elixiviáveis, né? Então, na verdade, isso é uma coisa que está em discussão ainda, não é, na verdade, um consenso, mas é por onde a pesquisa tem evoluído, e a gente na LASO tem feito pesquisa nessa área, tem um novo desfecho que precisa ser avaliado nesse caso, que é a sensibilização. Então, a ideia é que, será que se a gente combinar modelos especialistas, tipo Derek ou modelos SAA, com modelo estatístico, será que a gente consegue ter uma cobertura melhor e ter uma tomada de decisão que seja melhor? O que eu acho importante dizer nesse caso é que, assim, é uma abordagem que a gente sabe que funcionou e que tem uma história de sucesso para o ICHM7 ótimo. Eu concordo também que cercar o mesmo problema por meios diferentes é super importante. No fim das contas, eu acho que é esse o caminho que a gente vai tomar, inclusive quando a gente fala de usar modelos in vitro, por exemplo, porque a gente já não tem mais um sistema vivo único, né, em vários cenários para você dar a substância e ver o que acontece. Então, no fim das contas, quando você usa modelos in vitro, eles estão olhando para uma resposta de ponto de vista isolado ainda, mesmo nos casos em que a gente fala de modelos tridimensionais, de organoides, etc. Então, no fim das contas, a gente vai precisar juntar pedacinhos de informação. Então, para mim, faz sentido endereçar o mesmo problema através de várias perspectivas diferentes, até quando a gente fala em modelagem computacional. Agora, um ponto específico que eu acho que é importante chamar a atenção é que, por exemplo, no caso da sensibilização, que é um outro desfecho, a gente não tem tantos dados quanto a gente tem para mutagenicidade.
e é numa ordem de 10 vezes menos, por exemplo. A gente tem mais ou menos, sei lá, mais de 10 mil substâncias que são usadas no modelo para treinar o SARA, para mutagenicidade, enquanto que o número de dados disponíveis, o número de substâncias químicas no domínio público para qual a gente tem dados de sensibilização está em torno de 1.000, 1.100. Então, é um número muito menor. E esses modelos estatísticos, eles dependem de uma quantidade muito maior de dados para poder conseguir aprender e estabelecer padrões. Então, na verdade, isso traz uma limitação também nesses modelos e expõe isso, que eu acho que, de novo, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar na hora que está interpretando o modelo, que bem, se eu sei que esse modelo é estatístico, eu sei que ele precisa ter visto uma quantidade muito maior de dados. Então, que dados são esses? Quantas substâncias foram usadas para treinar esse modelo? Que substâncias são essas? De novo, essa história. Mas tudo isso para dizer que, na prática, o que a gente tem visto é que, de fato, a performance dos modelos estatísticos para predição de sensibilização não é tão boa quanto a performance dos modelos estatísticos para predizer mutagenicidade, assim como a gente esperava. E na maioria das vezes, quando a gente cruza os dados, a gente fez um exercício de validação, que acho que vai ser publicado em breve, quando tem uma discordância entre o modelo estatístico e o modelo expert, para a sensibilização, nesse caso, é o expert que está certo. Porque a gente tem um conjunto de substâncias que a gente sabia qual era a resposta, treinou os modelos e fez essa avaliação. Então, isso diz para a gente que, de alguma forma, a gente consegue, nesse cenário em que você tem menos dados, a capacidade humana de analisar esses dados com muito mais refinamento é super importante para que a gente consiga, talvez, extrair informações. Então, é óbvio, o modelo estatístico tem um papel importante, ele vai funcionar em muitos aspectos. Até dentro do cenário de sensibilização, existem os espaços químicos em que ele prediz muito bem, mas nesse exato momento existem essas limitações. Isso não é para dizer que a gente tem que parar aqui, que a gente não vai usar modelos estatísticos, que eles são ruins e que essa abordagem não vai funcionar para extrair os viáveis, mas para dizer que a gente tem uma necessidade de ter mais dados. E é aí que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar com a indústria, entender, olha, o modelo que a gente tem nesse momento aqui é esse, se a gente tiver mais dados dentro desse espaço químico, a gente vai melhorar a performance do modelo, então vamos trabalhar junto para que isso aconteça. Eu acho que um exemplo muito parecido é para danos cromossômicos, então, muito parecido com o que acontece no ICHM7 para impurezas farmacêuticas, o guia que trata de resíduos em praguicidas diz que você também precisa avaliar não só a mutagenicidade desses resíduos, mas também danos cromossômicos. E, na prática, a indústria tem feito isso, usando o que é possível, mas não existem ainda, pelo menos que eu conheça, modelos comerciais estatísticos para predizer danos cromossômicos. A gente tem trabalhado com esse desfecho agora, e é, de novo, um grande desafio, porque agora você já não está mais falando, de novo, vem pensar como é que o modelo é construído, porque você tem que pensar, nesse caso, se o modelo vai predizer danos cromossômicos, os dados experimentais que esse modelo usa podem vir tanto de estudos in vitro quanto de estudos in vivo. Se você está usando esses estudos, você vai predizer tanto alterações no número de cromossomos, como também alterações na estrutura dos cromossomos. Então, você tem dois desfechos já, você já não tem mais positivo e negativo. Então, como é que o modelo vai lidar com isso? Ele vai separar e vai te dar uma classificação se o seu composto é aneogênico ou plastogênico, ou ele vai agrupar tudo. Tudo isso precisa ser pensado na hora que você está usando o modelo, né? Mas, de novo, para dizer que também nesse espaço, a gente está tentando essa estratégia de desenvolver modelos estatísticos, combinar esses modelos estatísticos com modelos expert para aumentar o nível de confiança que a gente tem. Então, me parece que isso é um caminho, assim, que tem acontecido, e parece que é uma tendência. A única coisa que eu diria em relação a isso é que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começar a reproduzir sempre a mesma estratégia para resolver problemas diferentes, pode ser que alguma hora não dê certo, né? Porque, de novo, é pensar qual é o problema para trazer uma ferramenta, ao invés de dizer, essa estratégia funcionou aqui, vamos reproduzir para tudo. Exato. Acho que isso, inclusive, é uma das mensagens mais importantes aqui do nosso encontro, né? Assim, tem que olhar para o que você está usando, o que é que você vai usar, qual que é a resposta que você espera, enfim, e eventualmente usar diferentes algoritmos aí, modelos, para poder chegar ou desafiar aquela resposta, né? Então, eu gostei muito da comparação que você fez com o in vitro, né? Porque a gente, às vezes, acha que o in vitro é, nossa, muito superior ao in silico, só que você está olhando, né? Você está te fazendo um recorte muito simplista ali de um organismo, de uma exposição em vivo, né? Para descobrir algo importante, eu acho que essa também é a função do in silico, né? Mas falando só um pouquinho rapidinho, assim, de uma parte importante que vocês dois citaram e que eu acho que também é uma outra forma de a gente buscar a confiança dos modelos que a gente está avaliando,
é a própria validação desses softwares conforme o guia da OECD. Então, busquem, né, saber se a ferramenta, seja ela paga ou seja ela gratuita, se ela passou pelos critérios, porque de alguma forma vem sendo desenvolvidos aí alguns critérios mínimos que sejam para que a gente tenha mais confiança aí nesses resultados. Então, regulatoriamente falando, né, é algo que também vale a pena a gente se informar na hora que a gente for escolher a ferramenta para avaliar, né. Então, acho que isso é uma outra dica importante aí para quem usa esses modelos. E aí eu acho que... Pensando numa coisa que você disse, assim, eu super concordo com você que essa é a nossa mensagem principal, assim, a gente tem que pensar no que está fazendo, etc. Eu fiquei imaginando as pessoas vão pensar, nossa, mas que chato, que trabalhoso. E essa é a parte difícil, no fim das contas, mas eu acho que o que eu diria é que, assim, no mundo que a gente está vivendo, se for fácil, o ChatGPT resolve, então é melhor a gente se concentrar nos problemas que são difíceis, aí que a gente é necessário e importante aí. Exato. Inclusive, a gente precisa se aprimorar mais, porque o ChatGPT tá vindo e ele assustadoramente dá respostas que eu fico olhando aqui e falo, meu Deus, esse homem, essa mulher, essa pessoa, ou essa coisa que está por trás dessa ferramenta vai tomar meu espaço se eu não correr atrás, né? Aliás, desses credenciais. Outra anedota para deixar muito claro, um colega meu comentou esses dias que ele pediu para o ChatGPT criar um código, não sei nem se eu deveria estar dizendo isso aqui, pediu para o ChatGPT, eu vou botar todos os disclaimers, porque no fim das contas não é muito complexo. Mas ele pediu para o ChatGPT criar um código de software com um modelo estatístico para predição de mutagenicidade. E o ChatGPT criou, e ele botou lá a estrutura da cafeína para fazer uma predição e funcionou. É óbvio que, tipo, de novo, que crivo isso tem, como é que você confia, tem que ter validação, qual é o training set, toda essa história. Mas, assim, é assustador nesse nível, né? Ele pode escrever código também para coisas complexas como essa, então... eu acho que isso para dizer para a gente que o nosso valor, na verdade, está exatamente no lado crítico do pensamento, da avaliação da informação, etc. Não adianta a gente querer competir na nossa capacidade de processar essa informação, porque a gente não faz isso, mas a gente consegue processar num outro nível, né? E aí está o nosso valor. Perfeito. E eu queria, já encaminhando aí para o final do nosso debate, mas perguntar para vocês dois, assim, o que você... Eu sei que a gente falou já de passado, presente, futuro, enfim, fomos misturando tudo isso, né? O que eu achei também muito interessante que eu estou anotando aqui, que tudo isso surgiu, pelo menos na nossa discussão aqui, né? O desenvolvimento do software e tal, ele surge por conta de uma dor muito comum, que é ou a falta de dado, a falta de uma referência, ou a falta mesmo de quantidade suficiente para rodar testes. Isso acontece muito no mundo das impurezas. Aliás, só fazendo um adendo aqui, mas quando o Anax fala de extraíveis e lixiviáveis é uma outra classe de impurezas farmacêuticas que a gente precisa avaliar. Então, vindo aí tirar o sono da gente, nitrosaminas, enfim, tudo que a gente tem que olhar para um medicamento que não é o ativo e nem os seus recipientes. E só fazendo esse parênteses, explicando para o pessoal aí. E aí, queria que vocês compartilhassem um pouquinho do o que vocês vêm fazendo ou vêm acompanhando sobre o futuro do desenvolvimento dessas ferramentas, o que vocês acreditam que vão acontecer muito em breve, ou no futuro um pouquinho a médio prazo, o que a gente pode esperar de todos esses modelos que vocês vêm trabalhando aí. Quer começar, professora? Pode falar. Pode ser. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que os métodos em sílico vieram para ficar, eles estão cada vez melhores, cada vez mais robustos. Eles não existem sem a gente saber o mínimo de ciência de dados para poder avaliar e validar, né? Por exemplo, no meu caso, que são moléculas que aparecem sem, não é fármaco exatamente, são drogas potencialmente ilícitas, né? Você tem que garantir aquela estrutura,
daquela substância, garantir que realmente você está naquela estrutura, e para isso você precisa de informação para auxiliar a identificação dessas substâncias corretamente. Essa identificação estrutural, ela não é feita pelo simples match de sinais espectroscópicos, por exemplo. Você precisa ter um índice de similaridade, né? Por exemplo, para supor que é aquela substância, a partir dali trabalhar com uma estrutura que você precisa conhecer não só bidimensionalmente, como tridimensionalmente também. Eu acho que nesse ponto, talvez os softwares de toxicidade em sílico, talvez eles precisem avançar um ponto, né? Às vezes, para colocar essa questão da tridimensionalidade, muitas vezes você acaba desenhando a molécula, né, nos que a gente chama de smiles, né, ou são representações dela, e você acaba perdendo alguma informação aí tridimensional, eventualmente, que é importante para você entender interação. A parte também dos metabólitos, eu acho extremamente importante, né? Eu acho que vai ter um uso muito grande aí de previsão, já tem, né, na verdade, previsibilidade de metabólitos, como que podem ser esses metabólitos, se eles são mais ou menos tóxicos do que a própria substância, enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, eu acredito que, de forma geral, os pesquisadores têm que estar abertos para conversar, né, sobre, ou pelo menos para tentar entender essa parte em sílico, porque para mim é um caminho realmente sem volta. Eu não acho que ele seja melhor nem pior que a bancada, só acho que as limitações são diferentes, mas que ele ajuda muito, muito num sistema de gerenciamento, principalmente, não só gerenciamento de pesquisa, como gerenciamento de produção laboratorial, de fármacos, enfim. Eu acho que a potencialidade é imensa, e o que eu espero, né, é que as pessoas fiquem mais abertas, se abram mais para essa potencialidade, e da mesma forma que tem investimento em um equipamento, um cromatógrafo, que a gente tenha mais disponibilidade de investimento em software também, que são confiáveis, e que a gente consiga trabalhar, né, com esse software, porque a gente sempre fica ali, quando a gente quer comprar um software, adquirir uma licença, você acaba indo para uma prioridade, aí fala, mas só você vai usar no departamento, ou etc. E aí você acaba caindo em prioridade, porque realmente, com pouco investimento, que a gente tem em pesquisa, né, que é a minha parte, acaba sendo dado prioridade para um equipamento. Tá? Mas a gente espera, né, um dia a gente não desiste, né, que um dia a gente realmente tenha um investimento que o pesquisador brasileiro merece, e que sejam aí aplicados esses investimentos em metodologia em sílico. Então, não só em termos de máquina, de capacidade, mas também em termos de software, desenvolvimento, né? E um alerta aí para os químicos, né, também, que não gostam nada dessa parte, eu não sei como que é com os farmacêuticos, mas né, quem está aí na área de química tem que entender que isso veio para ficar e tem uma potencialidade imensa. Então, é isso. Muito bom, professora, obrigada. A Nath vai falar, nossa, de tudo que vocês estão fazendo. Vamos falar de tudo que vocês estão fazendo para o futuro do ensino. Não, eu acho que tem várias coisas acontecendo nesse momento agora, e assim, estando envolvido na LASA e fazendo muita pesquisa nessa área de o que a gente vai desenvolver depois, para onde é que os métodos computacionais estão indo. Eu acho que a gente já falou de muito disso nas partes que passaram. A meu ver, assim, a gente saiu de um lugar já em que os métodos computacionais estavam nessa posição de uma coisa assim estranha, que as pessoas desconfiavam,
e que até a maneira como eles eram desenvolvidos e oferecidos para as pessoas é simplesmente um modelo. A gente está num estágio hoje em que os softwares, na verdade, são muito mais robustos, não só no ponto de vista dos dados que eles são treinados, mas também da forma como a informação é apresentada, na capacidade de gerar reports, e até na capacidade de ajudar o expert na tomada de decisão e fazer as perguntas que são importantes, né? De uma maneira automatizar esse processo de expert review de alguma forma. E eu acho que a gente vai ver essa evolução continuar acontecendo, assim, então cada vez mais a gente vai ter modelos que são mais fáceis de interpretar e mais fáceis de usar. Do ponto de vista de aplicação, eu acho que a gente também está crescendo, não só no sentido de ver novos guias regulatórios, por exemplo, contando com o uso de ferramentas em sílico na avaliação de segurança, mas eu acho que a gente está expandindo também no sentido de ampliar o uso desses modelos para outras tomadas de decisão que não são só no campo das impurezas. E aí é que vem a posição dos modelos em sílico como orientadores de estratégia de teste, por exemplo. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que, se a gente parar para pensar, o modelo regulatório que a gente estabeleceu no mundo para controle de substâncias químicas parte do pressuposto de que todas as substâncias são iguais, então elas são testadas de alguma forma, isso não está dito, mas acho que está implícito, que elas são testadas da mesma forma. Então, existem documentos, checklists, que dizem, olha, se você quer registrar esse produto nesse lugar, essa é a lista de coisas que você tem que fazer. Como se isso fosse protocolos, né? Como se fosse... Tá? Exato. Incorporar todas as substâncias, quando, na verdade, a gente sabe que elas são diferentes. Então, tem várias substâncias que são direcionadas para atuar dentro de um determinado sistema biológico, e a gente acaba testando elas para todas as coisas só porque isso faz parte de uma bateria padrão de ensaios. E eu acho que o caminho que a gente vai ver acontecer é os métodos em sílico cada vez mais sendo usados como direcionadores dessas estratégias de teste para dizer, olha, se esse é o seu composto, ao invés de você fazer essa lista toda de testes, é aqui que você deve se concentrar. Inclusive chegar ao ponto de dizer, se você testou nesse ensaio e essa é a sua resposta, então talvez esse é o seu próximo passo, porque eu tenho essas outras substâncias que já foram testadas aqui, etc. Então é por aí que eu acho que está evoluindo no sentido de ampliar o uso dos modelos em sílico para outros desfechos, por exemplo. E aí tem uma coisa importante de pensar que é óbvio, existem pessoas desenvolvendo modelos computacionais para predizer coisas complexas como toxicidade geral, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, porque eu acho que, de novo, a gente está falando de um endpoint que tem muitas medidas. Então, de um estudo de toxicidade de doses repetidas, você vai tirar, sei lá, 50 tipos de medidas diferentes. E o que o seu modelo está prevendo, no fim das contas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Talvez a gente chegue no momento em que a gente consiga desenvolver modelos para predizer coisas tão complexas quanto essas. Mas eu acho que no meio do caminho, eu acho que é razoável pensar que a gente poderia usar os modelos em sílico como esses direcionadores também de estratégia de teste. E a gente está vendo isso acontecer. Acho que o guia da OECD de Define Approach para sensibilização cutânea é um exemplo em que você tem uma combinação de modelo computacional com 2 métodos in vitro, né, para substituir um teste em animal. Mas a gente também tem um programa enorme da OECD em torno do desenvolvimento de IATAs, que são estratégias integradas de teste, e basicamente essas abordagens estão falando do uso de modelos em sílico como direcionadores de quais são os próximos experimentos que você deveria fazer para esse seu composto, por exemplo. Tem vários casos já publicados de substâncias que foram avaliadas e que foram publicadas dentro dessa lista de exemplos da OECD. Então, eu vejo que é por aí que está caminhando. Eu acho que, paralelo a isso, a gente está vendo essa evolução absurda da inteligência artificial acontecendo em vários domínios. Eu acho que isso vai acontecer dentro do nosso domínio também. E dentro desse contexto, eu acho que uma coisa muito importante que tem acontecido e que a gente tem trabalhado é o conceito de federated learning, que é basicamente a possibilidade de um modelo aprender ou criar predições a partir de predições. Então, ao invés de você ter o dado específico para a sua substância química, e esse dado muitas vezes é um dado precioso e está dentro dos firewalls de várias empresas farmacêuticas que testaram essas substâncias, eles, na verdade, geram predições para uma série de compostos, e aí o modelo vai lá e aprende a partir dessas predições sem que ele precise ter visto a substância inicial. Eu acho que isso vai permitir a gente dar um grande salto no sentido de acesso a essa informação, porque a gente sabe que os modelos também dependem de dados, né? Então, essa estratégia de federated learning para aumentar o acesso a dados sem comprometer a privacidade dos dados, eu acho que é uma coisa super importante que vai também aparecer dentro do contexto dos próximos modelos que a gente vai ver. E a gente está entendendo nesse momento como é que esses modelos podem aprender a partir das predições, mas eu acho que a gente vai chegar nesse lugar de poder usar isso na prática, de fato.
Então, essas são algumas das coisas que estão acontecendo, eu acho que por aí que as coisas vão continuar, mas eu também diria que é um pouco arriscado em tempos de ChatGPT fazer mais qualquer pressão, porque se você parar para pensar, o ChatGPT era a versão, estava lá na versão 3 ponto alguma coisa, né, e a versão 4, ele agora é considerado um monolito, assim, em relação à nova versão, porque é absolutamente diferente do que era 6 meses atrás. Então, enfim, acho que no mundo da indústria que é regulada, a gente não vai ver isso assim tão imediatamente, mas em algum momento vai chegar. Vai chegar, com certeza. Muito bom, arrasou. Eu só Nossa, queria... tá ficando escuro porque já escureceu. Tá De noite eu vou acender a luz. Vai lá. Eu só queria, para a gente fechar a nossa conversa aí, para as considerações finais aqui, falar que a gente trouxe dois profissionais que atuam em áreas diferentes, né? Então, para vocês verem o quanto o in-silico é aplicável em diversas áreas. Quando a gente fala, e aí vou trazer aqui, né, a minha vivência, quando a gente fala de medicamentos e de descobertas, enfim, da indústria farmacêutica, a gente tem a aplicação do in-silico em diversos momentos. Então, desde um momento muito inicial, em que você vai descobrir novas moléculas, então moléculas que têm um potencial para se tornarem fármacos, e aí você tem toda uma modelagem computacional e isso vem um pouquinho, eu estou falando isso porque a professora falou um pouquinho dos modelos 3D, etc., e ali esse momento ele já existe, porque você precisa fazer uma avaliação tridimensional da interação das moléculas com seus sítios ativos, as enzimas, etc. Então, esse já é um momento em que as ferramentas computacionais atuam muito fortemente. Ainda bem, né, para que a gente não tenha que ficar sintetizando e testando um monte de coisas quando essas coisas nem fariam sentido só por conta de uma estrutura da molécula. A gente pode fazer avaliações com diversos tipos de ferramentas, não só aplicadas à toxicologia, gente, mas também aplicadas à parte química, como a professora falou. Então, de uma identificação, ou até mesmo a própria LASA tem softwares, por exemplo, de predição de degradação. Então, a gente olha para tudo isso, claro, de uma forma química, mas eventualmente também pensando um pouquinho no comportamento dessas moléculas em vivo, né, se isso vai sofrer uma hidrólise, se vai ser estável, né, no trato gastrointestinal, enfim, a temperaturas e etc. Então, é uma somatória de modelos e de ferramentas para a gente aplicar nos mais diversos momentos de desenvolvimento e nas mais diversas áreas, principalmente aqui da toxicologia, e que, como a professora disse, é um caminho sem volta, né? Então, se tem um pessoal aí novo que está começando a estudar e tal, coloquem isso na sua cartela de opções, porque, sem sombra de dúvida, independente do caminho que você vai seguir, certamente em algum momento vocês vão esbarrar com isso, né? Então, acho que é uma mensagem que a gente deixa, e a gente aqui, né, incentivadores dos modelos computacionais, e que sigamos firmes e fortes aqui para que isso seja uma realidade cada vez mais presente, inclusive nas nossas discussões, e que o futuro, né, seja coerente, seja pertinente, e que a gente consiga ter melhores ferramentas e melhores modelos e algoritmos, e que eles se complementem, e que a gente vai ensinando essas máquinas todas a pensar quando a gente precisa pensar em outras coisas. Então, acho que isso que é um grande auxílio que os métodos computacionais trazem para a gente também. Certo? Gente, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês são super ocupados em doar um pouquinho do tempo de vocês aqui para a gente ter essa discussão super promissora, deixar aqui para quem tem curiosidade, enfim, acompanhar tudo isso, né? Porque, de novo, como a Nath trouxe, é rápido. Então, não vai se levar uma vida inteira para a gente ver isso aqui que a gente está falando de futuro. O futuro que a gente está discutindo aqui é um futuro próximo. Então, fiquem ligados, a gente continua trazendo informações de qualidade para vocês tomarem essas decisões e seguirem os seus caminhos.
E queria deixar aberto se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí para a gente encerrar esse bate-papo lindo. Queria agradecer de novo o convite, né? E agradecer a SB Talks, a você, Maria, ao Anax, pela agradável companhia, e que a gente está à disposição, se alguém quiser saber de mais alguma coisa, entrar lá no site, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ali da USP de Ribeirão Preto, e estamos à disposição para tirar dúvidas, enfim, para se alguém quiser saber mais alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Anax? Quero agradecer também, óbvio, muito bom reencontrá-las, e é muito bom estar junto e, de alguma forma, poder contribuir com as atividades da SP Talks. Quero parabenizar a iniciativa, é super importante que a gente esteja falando disso, é super importante que esse tipo de mensagem tenha novos alcances, né? A gente está falando da necessidade de ter pessoas treinadas para usar essa tecnologia que a gente está usando, então acho que isso cumpre um papel muito importante, e fico sempre muito feliz de poder contribuir, e é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da LAS, a gente está nas páginas, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, também tem o nosso site, que foi remodelado recentemente. Lá tem muita informação pública, inclusive sobre ferramentas que a gente desenvolve que são públicas, como a CARC-DB, por exemplo, e vários links para várias publicações nessa área de toxicologia em sílico, que a gente é super ativo o tempo inteiro. Então, muito obrigado pela companhia, pela conversa, e a gente vai seguir trabalhando junto nessa, cada um no nosso lugar, mas se reencontrando. Certamente, certamente. Então é isso, pessoal, muito obrigada para quem esteve com a gente, não só os nossos palestrantes aqui, mas a quem esteve com a gente aí, e vai estar com a gente, porque acho que fica perpétuo, né, está falando de YouTube, está falando de internet, então a gente está falando, que fique claro que a gente está falando disso em abril de 2023, porque senão daqui a pouco isso vai tudo mudar e a gente vai ficar super obsoleto, tomara. 18 né? de abril, é importante, aliás, aniversário da minha mãe, parabéns, mãe, maravilhoso. Internacional. Exato, porque assim, é importante a gente deixar claro e estabelecer essa data, porque provavelmente, muito em breve, isso já, o que a gente esteja discutindo aqui já nem seja mais uma realidade, né? Enfim, então, agradeço de novo, agradeço a Larissa que está aqui com a gente, comandando o nosso bate-papo, e a Sociedade Brasileira de Toxicologia também, meus parabéns por poder abrir esse canal para a gente, e deixo aqui para vocês seguirem os canais da sociedade. Então, a gente está tanto no LinkedIn também, como SB Talks, quanto no Instagram, então a gente tem postado bastante coisa recente e moderna, porque a toxicologia é uma loucura, gente, não só o em sílico, mas assim, toda semana tem uma coisa nova, diferente, contaminação de drogas, que é isso que a professora está falando, toda semana a gente recebe uma demanda para fazer um tipo de investigação como esse, então acompanhem lá a publicação e o trabalho, principalmente do CJ Tox, e prestigiem, porque é muito trabalho sendo feito e compartilhado para que a gente consiga evoluir juntos de uma forma harmonizada e gerando um impacto positivo para tudo isso, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada e até o próximo Toxicologia em Debate. Obrigado. Tchau, obrigada. Até mais.